Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã deste domingo já estamos aqui trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. O Mengão teve uma noite maravilhosa, venceu o Fortaleza por 2-0 no Maracanã com gols de Gabigol e de Arrascaeta. E a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutiu essa grande vitória. O Flamengo está voltando, inclusive aí tem até o João Guilherme falando o seguinte, que o modo malvadão está ativado, meus amigos. O Flamengo malvadão voltou. Vamos analisar aqui tudo isso no nosso canal, mas eu gostaria que você fizesse o seguinte, presta atenção. Você está feliz com a vitória do Mengão, que venceu o Fortaleza, o Flamengo está conquistando pontos aí no Campeonato Brasileiro. E você está feliz? O Flamengo está melhorando? Explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aqui de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. Você é flamenguista? Então deixa o seu like aí embaixo rapidinho, tá bom? Muito bom dia para você, obrigado por você estar aqui. Antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Olha só, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas no canal. Você é flamenguista de verdade? Vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem informações, notícias do Flamengo para vocês. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, você talvez que está se preparando para ir trabalhar, vamos aqui antes analisar todas as informações do Flamengo. Ó, tem o João Guilherme, tem o Vampeta, tem também, sabe quem? Os comentaristas da ESPN Brasil e tem o Neto também falando do Flamengo. Então já chega aqui, escreva a sua opinião nos comentários sobre o nosso malvadão e vamos pro vídeo de hoje. Créditos, canal João Guilherme, ESPN Brasil, canal do Neto, link na descrição. Bora para mais um vídeo. Com a gente, eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Tava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então a régua é sempre muito alta, então você está sempre numa de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Fortaleza chega. E até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao São Paulo, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha. A gente fala de Diego Alves, de Santos, de chegada de Rossi, apresentado, anunciado hoje. E o Matheus Cunha eu acho que tem uma virada de chave. O Flamengo vira a chave do jogo ali
do ponto de vista anímico, diria Vitor Birne, na defesa de pênaltis. O Flamengo era até melhor, tinha uma ideia bem executada no início do jogo, mas sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo, início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado no período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo. No jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra o adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, porque ele joga solto ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior do como tempo, bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol no primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado, eu sei, assim, no Brasil a gente vive pedindo para ter time titular, né? Quando você encontra no Palmeiras, você encontra isso no Palmeiras, você acha que todo mundo vai ter. Mesmo o Abel sofreu no início lá, né? A gente falava que ele trocava toda hora. Mas por questões bem especiais do Palmeiras, o Abel consegue até... A gente pode dizer que é o único time, talvez, no Brasil que você consiga definir de 1 a 11, de 1 a 11 não é mais assim. Mas é isso, é um caso, né? muito raríssimo, específico, né? Ainda mais num time como o Flamengo, Celso, que tem o elenco que tem, quando você olha, né, vai começar o segundo tempo e o técnico vai mexer 2 vezes, tira um machucado. Bom, já tinha mexido no primeiro tempo, entrou o Davi Luiz, só. Né? Tudo bem, não viveu boa fase recentemente e tal, mas sai o Léo Pereira machucado, entra um zagueiro com o tamanho, com a história que tem o Davi Luiz. E aí vai começar o segundo tempo, as 2 alterações são para entradas de Bruno Henrique e Pedro.
né? Então, assim, aí com, sei lá, acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, e é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem, poderia ter sido titular hoje. Tranquilo, então assim, né? Vai ser atuada do São Paulo. Essa ânsia, né, que vocês da imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1-11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante essa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. E mesmo o Palmeiras Simples. que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem. Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do São Paulo, que a gente sabe como ele trabalha, como é a cabeça dele. Eu acho que em relação a alguns jogadores, quando bem fisicamente, e eu concordo que o grande ganho hoje do Arrascaeta, hoje foi a melhor partida do Arrascaeta do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, você pode lembrar até que ele faz o gol salvador em meio às vaias, naquele jogo em que o Flamengo vai para os pênaltis na decisão do Del Valle. Né? Bem ou mal ele foi decisivo, mas a gente sabia que não podia contar com ele fisicamente. Hoje ele apresentou uma evolução do ponto de vista físico, junto com o time também. O time não baixou a guarda, ao contrário, quando sai o segundo gol é o melhor momento, é o momento de mais coragem do Fortaleza. O Vojvoda já tinha mexido no Zé Wellison e tentaria talvez até um resultado melhor. Realmente hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo de time. É interessante como tomou 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue dentro do primeiro tempo se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou, ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, inclusive. Dele. Exato. No primeiro tempo, que podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute mais o goleiro do Flamengo, né? Depois que o Matheus Cunha virou titular. Mas a ironia é, o Rossi foi apresentado hoje, né? Então, mas eu quero saber de você. O Rossi, né, goleiro com história, com convocações para a seleção da Argentina e tudo mais, que o rubro-negro esperou com ansiedade para chegar e tomar conta da posição, até por conta das indefinições, primeiro com o Santos, e depois com o Hugo, e agora o Matheus Cunha se firmou. Mas a gente ouve dos rubro-negros o seguinte: ainda falta aquele grande jogo. É um goleiro confiável, tal, mas ainda falta aquele grande jogo. E hoje ele foi muito bem, né? Exatamente no dia da apresentação do Rossi. Ele foi decisivo. Para mim, fora o Arrascaeta, que tem uma coisa que vale a pena chamar a atenção, ele joga muito mais pelo lado esquerdo, mas esse movimento, o passe pro gol, sai conectado do lado direito, né? Quer dizer, é muito recurso, capacidade de achar o melhor local para receber a bola e para servir o companheiro. No caso do lance do Gabigol, do gol do Gabigol. Agora, assim, eu vi o Rossi várias vezes na minha vida jogando, eu acho o Rossi um bom goleiro, mas eu não acho o Rossi um cara que chega assim para ser o titular absoluto, jogador indiscutível, chegou para tomar a posição. Aí depende de como o Matheus Cunha vai lidar com essa pressão, porque para mim o Santos é uma grande decepção no ano. E eu entendi plenamente a troca de técnico. Vai virar o terceiro. Vai virar o terceiro. O segundo hoje isso é quase certeza. Pode ser o titular. Só não falo que é certeza porque não sei como é que tá o Rossi, mas assim, é quase certo que vai virar o terceiro. O Rossi é um jogador com mais experiência que o Matheus Cunha. Podem falar que no mata-mata é um jogador mais bem preparado, que pega pênalti, que não sei o que, mas eu acho que no nível que o Matheus Cunha tá jogando, se tirar o jogador do time agora, eu não sei se cai bem. Com o elenco. Eu tô falando que o elenco vai sabotar o Sampaoli, porque vai mudar o goleiro, mas é preciso que o jogador que ganha a posição em campo tenha a sua posição mantida. A não ser que você ache que o Rossi vai chegar lá e vai apresentar algo muito melhor que o Matheus Cunha. Aí eu faço a pergunta: o que é ser muito melhor que o Matheus Cunha nesse momento embaixo das traves? O que é ser muito melhor? A quantidade de bolas. Ele tem tomado frangos? Ele sai mal do gol? A reposição de bola dele, não é perfeita, mas é horrorosa. A do Rossi é perfeita. O jogo de bola com os pés não é. Então você acha que vai ter disputa por posição? Sim. E no primeiro momento o Rossi sai atrás porque quem está ali está fazendo o que precisa fazer. Eu acho que deveria sair atrás e óbvio que tem que olhar com carinho para ver se ele não consegue jogar melhor nos treinamentos e colocá-lo na partida. Tem que o jogador mais experiente talvez lide melhor com o peso da camisa, ou lide com mais rapidamente com o peso da camisa. Agora,
chegar e colocar para jogar, não sei, pode até chegar, ganhar a posição, começar a jogar bem, mas eu não sei por que você tira o Matheus Cunha agora da equipe. Talvez algum jogo mais pra frente, uma sequência ruim, ou um jogo ruim, um jogo grande, talvez isso faça o São Paulo mudar de ideia. Aí, ó, assisti o jogo do Flamengo pela televisão. O que o Gerson joga é impressionante. Cara, é uma sacanagem de treinadores do futebol brasileiro não levar um cara desse para a seleção brasileira. O Gerson é um jogador incrível, mas mais bonito do jogo do Flamengo, mereceu ganhar o Flamengo. O Pedro é uma coisa sensacional. Mas eu fiquei feliz pelo Bruno Henrique, depois de cirurgia, de ficar tanto tempo parado, né? E outra coisa, hein? Talvez o São Paulo vai calar minha boca, porque ele tá fazendo o time do Flamengo jogar. E se o Flamengo continuar jogando assim, só o Palmeiras para tirar o Flamengo. O Flamengo, uma semana boa, uma semana que, né, ganhou no meio de semana pela Libertadores, jogando bem no Maracanã. Hoje, de novo, fez uma boa partida, o Arrascaeta voltou a jogar bem, né, o Gerson jogando também muito bem, o Bruno Henrique entrando e fazendo sua fumaça, jogando bem, voltando de lesão, né? Esse Flamengo que enfrentou uma equipe bem treinada, né, pelo Vojvoda. Na verdade, teve um pênalti, né, logo no começo do jogo do Thiago Maia, o Fortaleza poderia ter abrido para cá, o Pikachu não converteu, e aquele famoso ditado popular, quem não faz, toma. Na sequência, o Arrascaeta acha o Gabigol, que saiu machucado, né? Tem que ver o grau aí de lesão. Saiu machucado no primeiro tempo o Gabigol, o Léo Pereira e o Everton Ribeiro, né? Mas o Flamengo tem um elenco recheado, e aí entra quem? Entra o Pedro, Bruno Henrique, né? Muita qualidade, quer dizer, é um plantel muito forte, né? E o Davi Luiz, que entrou também no primeiro tempo no lugar do Léo Pereira. É uma vitória justa, merecida. O Fortaleza poderia ter feito um gol na partida, né? A gente sabe a qualidade do plantel do Flamengo, e quando eles jogam bem, normalmente vem as vitórias. E hoje o Arrascaeta jogou bem, né? O Gerson já vem jogando bem, e o Bruno Henrique voltando também muito bem. Fez um ótimo segundo tempo o Bruno Henrique. Bruno Prado, muito boa noite para você. Bruno, análise dessa vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Fortaleza. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos. Importante vitória, né? O Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muita distância no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que entra no Campeonato Brasileiro para brigar por título. Nesse momento fica a 5 pontos do líder Botafogo. Estava assumindo a vice-liderança, mas aqui, ó, nos acréscimos, o Grêmio fez um gol contra o Bahia. Então o Grêmio segue... Acabou o jogo. Acabou, né? Acabou 2-1 para o Grêmio. Então o Grêmio está a 4 do Botafogo, o Flamengo a 5 do Botafogo e 1 ponto atrás do Grêmio. Tá vivo, tá na briga. Em outros anos o Flamengo, nos últimos 2, né? O Flamengo deixou os adversários abrirem muita vantagem e não deu tempo de correr atrás, acabou priorizando as Copas. E o elenco do Flamengo não é o elenco para jogar a sorte nas Copas. Que é claro que para ganhar uma Copa tem que ter competência, qualidade, mas o fator sorte ele está muito mais presente numa Copa, num mata-mata. No Campeonato Brasileiro é que você vê quem está mais preparado, quem tem melhor elenco, essa questão da organização, do investimento, da grana que o Flamengo conseguiu fazer nos últimos anos, né, melhorar essa parte financeira, é no brasileiro que tem que fazer diferença. Então o Flamengo não deixa os primeiros colocados abrirem muito, está nessa briga, e hoje uma vitória importante e jogou bem, né? Foi uma boa partida do Flamengo. José Manuel de Barros, muito boa noite para você, Zé. Falando dessa vitória do Flamengo, 2-0, Arrascaeta acabou com o jogo, Zé. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos. A grande notícia da semana para o Flamengo chama-se Bruno Henrique. Bruno Henrique jogou muito bem contra o Alcas, fez uma grande partida, né? Ele entrou em campo e estraçalhou, né? Porque assim havia muita dúvida se depois de tanto tempo afastado, né, entregue ao departamento médico, uma contusão séria, se o Bruno Henrique conseguiria voltar a jogar no mesmo nível, né? E parece que vai voltar. Jogou muito bem contra o Alcas. É o Alcas, tal. Errava em alguns lances de finalização, demonstrando que realmente precisa de ritmo de jogo. Mas no jogo de hoje entrou e de novo o Bruno Henrique foi muito bem. A diferença do Bruno Henrique para o Everton Cebolinha, né, que teoricamente foi contratado para substituí-lo nesse período que ele estava contundido, cara, é muito grande.
né? Eu não sei, acho que a gente se iludiu muito achando que o Cebolinha fosse substituir à altura o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, voltando de contusão, ele entra, é 10 vezes mais jogador do que o Everton Cebolinha. Mais uma vez, um placar que não mostra muito o que foi o jogo, né? O Flamengo, no primeiro tempo, sim, foi absoluto, apesar de o goleiro Matheus Cunha, que foi muito bem, fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, ter defendido, melhor dizendo, um pênalti do jogador Pikachu, ali por volta dos 10 minutos do primeiro tempo. Parênteses abertos. O Thiago Maia, que cometeu a infração dentro da área, tá muito mal, né? É hora de repente, dar uma descansada. Fechando parênteses e voltando a falar do jogo, mas era o Flamengo que tinha mais a posse de bola em relação ao Fortaleza. Fortaleza baixava seu bloco de marcação e parecia questão de tempo para que o Flamengo abrisse o placar, como de fato aconteceu após uma jogada brilhante de Arrascaeta, que colocou o Gabigol na cara do gol, e o atual camisa 10 rubro-negro não perdoou, colocando a equipe em vantagem no placar. O mesmo se machucou no final do primeiro tempo, uma lesão no tornozelo. A gente vai acompanhar tudo isso para explicar para vocês que de fato o Gabigol, se de fato pode jogar contra o Atlético Paranaense e contra o Palmeiras, mas o Pedro tá lá. O Pedro não teve uma boa atuação. Bruno Henrique, que entrou no lugar de Everton Ribeiro, entrou muito bem no segundo tempo, quando o Flamengo, na sua vez, baixou um pouco a marcação, deixou a bola mais com Fortaleza, mas era letal no contra-ataque, né? E foi numa jogada pelo lado esquerdo, justamente por onde entrou o Bruno Henrique, que o Ayrton Lucas fez grande lance, cruzou para um golaço dele, Arrascaeta, o camisa 14, o melhor jogador em campo. Resumindo, o Flamengo ganhou do Fortaleza, que o Arrascaeta é rubro-negro e não tricolor. Oficialmente, começou o segundo semestre. E o Flamengo começa a engrenar, a subir de produção exatamente agora. Levou um tempo, hein? Chegada do Vitor Pereira no início do ano, aquele tumulto todo, perdeu tudo, todos os títulos que disputou. Aí veio o Sampaoli, que está lá já há 2 meses e uma semana. Altos e baixos, joga bem, perde, joga mal, ganha, elimina o Fluminense da Copa do Brasil e segue, e jogo ruim, jogo bom, é goleado pelo Bragantino, aquela coisa toda. Mas o Flamengo vem aí de 3 vitórias seguidas. Lembrando que antes da data FIFA tinha completado 10 jogos sem perder. E agora é o seguinte: o Flamengo venceu o Santos na Vila Belmiro por 3-2, goleou o Alcas no Maracanã por 4-0 e hoje venceu o Fortaleza por 2-0. Nesses jogos, alguns recados importantes foram passados. Como, por exemplo, no jogo com o Santos, Arrascaeta e Thiago Maia ficaram no banco de reservas. E aí o Sampaoli vai para a entrevista coletiva e fala o seguinte: não. O Arrascaeta não foi poupado, não. Ele foi para o banco por uma opção minha. Eu tinha um time para esse jogo e imaginei o time para esse jogo com o Arrascaeta no banco de reservas. Lá estava também o Pedro. Lá estava também o Thiago Maia. Aí vem quarta-feira no Maracanã, jogo contra o Alcas. E outro recado importante foi passado. Olha aqui, ó. Dessa vez quem começa é o Pedro, é o Bruno Henrique. Arrascaeta, você está de volta, mas Gabigol, vai para o banco. Fica lá no banco. Aguarda a sua oportunidade. Isso pode parecer um detalhe que não tenha muita importância, mas tem. O Sampaoli passou o seguinte recado: não tem titularidade garantida. O que vocês fizeram está lá no Museu do Flamengo, que, aliás, vai inaugurar um novo museu, lindíssimo, hein? E que eu tenho a honra de ter a minha narração do gol do Gabigol na final de 2019 lá nesse Museu do Flamengo. Mas ele passa esse recado: o que vocês fizeram
está lá no Museu do Flamengo. Tem que continuar fazendo aqui, em campo, nos treinamentos, nos jogos. E isso passa a acontecer exatamente depois da decepcionante atuação contra o Bragantino na volta da data FIFA, que ele não conseguiu esconder o seu desapontamento. Então ele passa esses recados que eu citei. E ao mesmo tempo, qual é o noticiário? Qual é o mercado da bola? Agostinho Rossi chegou, Luiz Araújo chegou, Alan chegou, que aliás está no Rio de Janeiro, chegou hoje. Claudinho, o Flamengo vai tentar a contratação dele, pode pagar até 90 milhões de reais, não desistiu de De La Cruz, está tentando a contratação de um zagueiro e de um lateral esquerdo, aí surgem os nomes de Alex Telles e Lucas Veríssimo, e aí o que acontece? A diretoria, principalmente o presidente Rodolfo Landim, que admira muito Sampaoli, dando respaldo para ele, o que acontece? O Flamengo contra o Alcas e contra o Fortaleza fez 2 grandes partidas. Não tivemos aquela alternância. Iremos medir se isso acabou em 3 compromissos difíceis e muito importantes que vem pela frente aí. Quarta-feira, Atlético Paranaense, Maracanã, Copa do Brasil. Sábado, Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo Brasileirão. E na outra quarta-feira, Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Flamengo, Copa do Brasil. E depois Fla-Flu. Essa é a sequência dificílima que a torcida do Flamengo poderá medir se o recado foi assimilado e, mediante ao que pensa o Sampaoli, porque é muito claro da gente enxergar isso. Os jogadores que o Sampaoli pediu estão chegando. Isso significa dizer o seguinte: ele gosta dos jogadores. E se eles estiverem bem, eles vão jogar. Então, quem estava já no grupo, que poderia estar acomodado, que vai para o banco de reservas e tem a sua condição, né, mostrada de não ser intocável, essa galera tem que começar a jogar, por todos esses fatores aqui. E aí vem a evolução física. O Flamengo parece que começa a evoluir fisicamente. Davi Luiz, por exemplo. Outra grande partida do Davi Luiz hoje, hein? Que entrou no lugar do Léo Pereira, que se machucou. Grande partida do Davi. Como já tinha feito um ótimo jogo contra o Alcas, mostrando que está rápido, né? Está bem, está na sua plenitude. Bruno Henrique, grande notícia, voltando muito bem, provando que está recuperado e que agora é só evoluir. Tudo isso, minha gente, cria uma competição. E num grupo como este do Flamengo, se o cara não estiver muito bem, ele não vai jogar, por melhor que ele seja. Porque se sai um, entra outro. Hoje, no intervalo, saiu o Gabigol, machucado, e entrou o Pedro. Você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas você tem também o Gerson, você tem esse garoto Vitor Hugo, que já é uma realidade, já está no bolo desses grandes jogadores aí do Flamengo. Então, a concorrência é muito grande. Imagine se o Claudinho chegar. E aí? Pô, Claudinho joga muita bola, pô. Claudinho vai brigar. Luiz Araújo já está chegando. A rapaziada está esperta. O Matheus Cunha, que hoje foi bem, pegou o pênalti. Bom para ele, porque já tem o Rossi ali chegando, de sombra. Né? E o Fabrício Bruno, e o Léo Pereira e o Davi Luiz, que são os zagueiros, né, que o Sampaoli aproveita. Já sabem que vem gente por aí. Ayrton Lucas já sabe que tem um lateral que está vindo. O Felipe Luiz, vocês repararam nos 2 últimos jogos? O Felipe Luiz está virando um jogador de meio campo, hein? Ele está saindo de um lateral para um jogador de meio campo. E olha, ele tem totais condições de jogar ali.
Totais condições. Ele é inteligentíssimo, ele vai correr menos, ele vai fazer a bola rolar, ele vai fazer essa transição do meio-campo com muita qualidade. Então o Felipe Luiz, ele começa a virar o meio-campo, hein? E é um cara que joga muita bola. É mais uma opção sensacional do elenco do Flamengo. Então, minha gente, tudo isso me faz crer que o Flamengo começará a ter uma sequência aí de boas partidas. Claro que não vencerá todas, isso é impossível, mas que deve continuar jogando bem, porque o calo apertou e a competição está aberta, isso vai. Concorda comigo? Então esse daí, nação, tá aí o João Guilherme falando sobre o Flamengo. Eu também concordo com o João Guilherme, eu acho que o Flamengo vai começar a ter uma sequência muito boa de vitórias. Lembrando que os próximos adversários do Flamengo é o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e logo em seguida o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Meus amigos, o Flamengo parece que vai começar a embalar, né? Vai começar a decolar. O Flamengo mostrou um bom futebol nessa partida, o De Arrascaeta jogou demais nessa partida contra o Fortaleza e o Flamengo venceu por 2-0. É isso aí, nação. Vamos ver aí o que vai acontecer na chegada dos novos reforços. O Alan já chegou, vai se apresentar nessa semana, assim como o goleiro Rossi, Luiz Araújo, e vamos ver se o Flamengo consegue essa contratação do Claudinho. Tá certo, nação? Então é isso daí, muito bom dia, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.